Queridos, eu quero aproveitar esta manhã, este momento, para partilhar mais um texto com todos vocês. Que nós possamos refletir sobre este texto, sobre estes exemplos e que isto tenha peso e influência nas nossas vidas. Hebreus capítulo 11, no versículo 33 e 34, que diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do frio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Queridos, o capítulo 11 da carta aos Hebreus, o escritor ele nos traz à luz alguns exemplos de homens e mulheres na fé. É chamado da galeria da fé. Homens e mulheres que tiveram uma influência muito grande em determinados momentos da história, em sua vida. Ficaram conhecidos como heróis da fé, os quais tiveram uma postura correta, uma postura santa, uma postura íntegra, uma postura reta, uma postura justa, de fidelidade, e se tornaram então assim exemplos e padrões a seguir dentro da fé cristã, dentro do cristianismo. Homens e mulheres, queridos, que sofreram perseguições, que passaram por imensas dificuldades, que estiveram constantemente em perigo, que estiveram às portas da morte por várias vezes, mas que permaneceram firmes e inabaláveis em Deus, confiando em Deus, dependendo das suas promessas, confiando que no tempo de Deus elas se cumpririam. Homens e mulheres que deixaram, queridos, um legado extraordinário e impactante, que é comprovado pelo próprio Deus, que inspira e ilumina o escritor de Hebreus a narrar e a dar o próprio testemunho destes homens, destas mulheres, destes heróis da fé. E isso é extraordinário. O próprio Deus, ele faz questão, queridos, de colocar aqui os seus nomes, as suas histórias, as suas fidelidades para com Deus e para com a sua palavra. Não é o máximo isso? Não é espantoso isso? Não seria impactante o próprio Deus, queridos, dar testemunho de você, da sua vida, da sua história, do seu exemplo de fé, de devoção, de compromisso e de amor pela sua obra, para a nação, para os povos, para as pessoas, usando então o seu próprio testemunho para influenciar e para encorajar outras vidas. Isso não seria esplêndido? Isso não seria fantástico? E de facto é isso que acontece aqui em Hebreus capítulo 11. Os exemplos, queridos, destes homens e mulheres marcaram décadas. Se tornaram referências e modelos para nós, para os povos, para as nações, para os séculos vindouros. Neste caso, para nós. Sim, para mim e para você. Eu creio que o Espírito Santo, ele nestes dias confusos, em meio à pandemia, em meio ao caos, em meio à confusão, ele tem verdadeiramente despertado muitos de nós. Ele tem nos despertado para um entendimento maior da vida cristã,
Deus tem trazido, Deus tem mostrado mais da sua majestade e gerando em nós, gerando em nosso coração fome e sede, um desejo mais intenso por Cristo. Eu creio muito nisso, que Ele tem de facto despertado homens e mulheres nestes dias, onde Ele tem colocado mais zelo, mais temor, mais reverência, mais responsabilidade, mais quebrantamento e tem nos chamado de facto para uma reorganização espiritual, para uma disciplina espiritual, para uma maturidade espiritual. O desejo de evangelizar, ele está aumentando em nosso coração. O desejo pelas almas parece estar queimando muito mais em nosso coração. Então note a consequência e o resultado que essa pandemia tem trazido sobre muitos de nós. Um senso de responsabilidade, um senso de urgência, um grande despertamento e um reavivamento espiritual em nossas vidas. Eu creio, queridos, muito nisso. Que Deus ele tem partilhado conosco o seu sentimento, a sua vontade de cumprir o ídolo, de anunciar de forma mais intensa, de forma mais regular e prática o seu nome e a sua mensagem. Porque isso vai render mais glória a Deus, isso vai fazer com que o nome de Deus seja mais conhecido, mais temido, mais glorificado, mais exaltado e mais reconhecido. Então, Deus, ele nestes dias, ele está colocando em nós um grande sentimento de compaixão pelas vidas. E você e eu, queridos, veremos isso daqui para a frente, onde nós sentiremos vontade de orar e jejuar não somente por nós, mas por causa de vidas, por causa de almas, por causa da nossa cidade, por causa da nossa nação. Eu creio que Deus tem preparado o ambiente e vai usar esse ambiente que nos chama a assumir uma responsabilidade sobre o nosso povo, sobre a nossa cidade, sobre a nossa sociedade. E esse é o nosso papel como igreja. Esse é o papel da instituição que se chama igreja. Esse é o nosso papel como igreja, como povo de Deus. Você e eu sentiremos isso de maneira mais profunda. O sentimento e o desejo intenso de orar pela nossa cidade, pela nossa nação, pelo nosso povo. E isso me lembra muito um homem chamado David Brainerd. Um homem de oração constante. Um homem que morreu novo, mas que viveu intensamente para Cristo, em prol de um povo, o qual se deu completamente para a obra missionária, o qual teve um impacto extraordinário, uma influência gigantesca. Então Deus, queridos, Ele tem nos despertado e vai despertar outros homens e mulheres também. Ele sempre fez e Ele sempre faz. Em todos os tempos, em todos os lugares, Ele levantará homens e mulheres que vão anunciar a sua mensagem, o seu poder, a sua glória e chamar povos, raças, línguas e etnias ao arrependimento e à fé. Então muitos homens em todas as partes do mundo, de muitas formas, são e têm sido instrumentos do reino de Deus. No entanto, alguns o Senhor chamará para viver da fé. Esses não poderão receber diplomas, não serão empresários, nem terão grandes carreiras, mas viverão pela fé e se tornarão legados, exemplos. E quem sabe, querido, se você ou eu não sejamos um desses homens e dessas mulheres que vão viver pela fé. Então, em nome de Jesus, ore em cima disso neste dia. Ore em cima do seu chamado. Ore em cima da sua missão. Ore em cima de vidas, de almas, de pecadores. E seja um homem e uma mulher de oração. Você será tremendamente usado por Deus e você colherá os frutos da sua busca. Você verá o poder de Deus e a bondade de Deus na sua vida e na vida das pessoas que o rodeiam. Que nós sejamos esses homens e mulheres em nome de Jesus, dispostos a tudo, a abandonar tudo, se for necessário,
para viver pela fé, para viver uma vida que agrada e glorifica a Deus, para viver em prol de homens, para viver em prol de pecadores, para viver em prol da sociedade, para viver em prol de homens e mulheres que carecem da misericórdia, da graça e da glória de Deus, que carecem da salvação. Que o Senhor Ele venha nos despertar nestes dias e que nós sejamos esses homens e essas mulheres, em nome de Jesus.